Bem, meus amigos, hoje vamos falar sobre multipropriedade e timesharing. A multipropriedade ingressou no ordenamento jurídico através da Lei 13.777 de 2018. Ela fala sobre o direito real da multipropriedade. Parece um pouco timeshare. São poucas as diferenças, mas a multipropriedade ela está focada no direito real. O artigo 13.058-C do Código Civil define como multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo. No sistema de condomínio, né? No sistema de condomínio, com exclusividade da totalidade do imóvel, naquele momento do uso e do gozo. A ser exercida pelos proprietários de forma alternada, tá certo? Okay. No parágrafo único desse artigo, diz o seguinte, que a multipropriedade não se extinguirá, interessante isso, automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Isso pode acontecer. Dessa maneira, ela alterou o conceito clássico de propriedade. Ela relativizou, diria até mesmo. Eu acho que essa questão do que você falou do conceito clássico da propriedade, eu acho que com a evolução das coisas e do mundo, né, isso foi se modificando um pouco. E aquela questão do conceito clássico é que o cara tem a propriedade, vai lá, o registro está só no nominho dele, bonitinho. Hoje nós temos o direito de laje, né? A questão da própria multipropriedade, só para fazer esse adendo, a questão do conceito originário de propriedade. Né? É que o conceito de propriedade, ele determinava os requisitos da propriedade e agora mitigou, sendo que um dos itens, ou dois dos itens da propriedade, que é o uso e o gozo, está distribuído entre outros proprietários, né? Podendo eles usufruírem de forma exclusiva no momento que for o momento deles utilizarem essa multipropriedade. Já o timeshare, ele parece bastante com a multipropriedade, porém o timeshare ele vai dentro de um conceito contratual. De prestação de serviço. Justamente isso. A gente até escreveu assim que o timeshare possui uma proposta muito semelhante. E por essa razão muitos confundem, né? Mas elas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Enquanto na multipropriedade todos os cotistas são coproprietários do imóvel em questão, o timeshare funciona mais como uma prestação de serviço em que o consumidor pode contratar. Para poder ficar um pouco mais claro para as pessoas, a multipropriedade é como antigamente, vamos dizer assim, que os parentes se cotizavam e vamos comprar uma casa na praia. Às vezes estava a escritura registrada no nome de uma pessoa só e eles dividiam a casa. Esse final de semana vou eu, ou no outro vai você, não sei o que, e levavam isso, gerenciavam isso de acordo com a necessidade, a vontade deles. A multipropriedade, com o advento da lei no ordenamento jurídico, veio para quê? Para formalizar dentro do direito, dando garantias contratuais para as pessoas, essa questão. Então, garantias reais também, né? Reais também, direito real. Então, o que acontece? Não precisam ser parentes, mas as pessoas compram, por exemplo, um apartamento na praia, trazendo o exemplo da praia, e aí vai ter o imóvel dividido em condomínio, cada um vai ter a sua cota à parte dentro da propriedade, como também a sua cota à parte de usufruto e gozo, como o Rogério falou. Já no timesharing é um pouco diferente, como disse, é prestação de serviço. Então, por exemplo, uma empresa que tem vários hotéis pelo mundo, pode ser pelo Brasil ou pelo mundo, você adquire lá o direito de usar durante 7 dias, é a previsão. Sim. Em relação à multipropriedade. Prevê um período mínimo de 7 dias, durante esses 7 dias, durante uma vez por ano, você pode usar qualquer propriedade, desde que
pré-programado, seja lá em Cancún, Miami, aonde essa empresa tiver hotel. No entanto, você não é proprietário do imóvel, você só vai usufruir, você tem uma característica dentro do timeshare, uma característica contratual. O timeshare ele foi incluído no nosso sistema através de um decreto, que é o decreto 7.381, de 2 de dezembro de 2010, e no seu artigo 28 ele diz o seguinte: considera-se hospedagem por sistema de tempo compartilhado a relação em que o prestador de serviços de hotelaria cede a terceiro o direito de uso em unidades habitacionais por determinados períodos de ocupação, compreendido dentro de intervalo de tempo ajustado contratualmente. Então, como o Dr. Alex falou, ele contrata com uma empresa empreendedora no ramo de hotelaria, tem hotéis em várias regiões, fora, dentro do Brasil e outros países, e tem a previsão do que ele pode usufruir contratualmente dessas hospedagens, certo? E eu até faço uma consideração, ao meu ver, que o próprio timeshare tem também o respaldo do Código de Defesa do Consumidor. Sim. Justamente pela questão da prestação de serviço. Exatamente isso. Então, é mais ou menos pensando, né? Ele pode escolher dentro daquelas unidades aonde ele vai usufruir das férias dele, né? Aqueles dias que ele tem direito, ele vai, obviamente, escolher onde ele quer e poder usufruir do que essa empresa de hotelaria oferece. E trazendo, Rogério, agora para a questão específica da multipropriedade, dentro do nosso foco imobiliário, já que o timeshare tem uma característica de turismo, hotelaria e prestação de serviço, na multipropriedade, dentre essas características que a gente falou, do direito real, etc., vai ser definido dentro da instituição ou a questão contratual, não só o dever, mas como os direitos. Então a pessoa vai ter que dividir, no caso de tendo condomínio, os condomínios, a água, a luz. Normalmente uma multipropriedade já é mobiliada, então todo esse custo para mobiliar vai ser dividido entre a quota parte de uso que cada um tiver. Uma vantagem da multipropriedade, hoje no Brasil já é difícil você comprar o primeiro imóvel. Então as pessoas às vezes querem ter um segundo imóvel na praia, por exemplo, como eu falei, e aí elas cotizam com outras pessoas para adquirir um outro imóvel, sim, despendendo menos dinheiro, com um investimento menor, sendo que também ela não vai comprar um imóvel na praia e vai usar o ano inteiro. Então acaba sendo uma coisa interessante para quem vai estar adquirindo. A questão também de dividir custos extraordinários, né, Rogério? Que houver reforma, arrumar alguma coisa que tiver que arrumar dentro da casa, ou até mesmo melhorar o imóvel, isso também vai ser rateado entre as partes. Entre os proprietários, né? A multipropriedade, ela oferece para o adquirente daquele condomínio, né, daquela cota de condomínio, todos os ônus e o bônus do imóvel, dos seus requisitos de direito real. Portanto, é bom para o investidor, como ele falou, você divide a possibilidade de comprar um imóvel, mas também tem os ônus de ser um proprietário. E aí vai se determinar, dentre os condôminos, uma pessoa que, entre aspas, vai ser o papel de síndico, que nada mais é do que isso, e vai administrar para cuidar disso daí, para ter um controle financeiro dos gastos, e o imóvel está sempre disponível com boas condições de poder recepcionar um dos condôminos. Justamente. Então eu acho que é importante fazer essa distinção entre um e o outro, porque normalmente as pessoas acham que é a mesma coisa e no fundo não é. São institutos diferentes, né? São diferentes. Então é isso que a gente tinha para falar sobre esse tema, uma coisa bem direta para poder esclarecer vocês aí, e quem não tinha conhecimento, pensar talvez em um investimento familiar, né, Rogério? Num segundo imóvel com essas características aí.
Gostou do vídeo? Dê o like lá, curta os nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e vai ser sempre um prazer a gente estar levando essas informações fresquinhas para vocês a cada semana.